Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de arte, aula de número 28, e eu trouxe um assunto bem legal para vocês aperfeiçoarem aí os seus desenhos, que é o estudo de luz e sombra. Como objetivo, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais. Então, gente, a luz e a sombra num desenho, tanto em grafite como do exemplo, quanto em cores, lápis de cor, tinta, é tudo que vai dar a sensação de volume, tá? Nos objetos. Eles são a base aí para essa tridimensionalidade, tá? Para a pintura. Seja com grafite, com lápis de cor, com tinta, qualquer material. Como você vai dar essa profundidade, essa realidade para o objeto? É através da luz e da sombra, tá? E saber aonde aplicar a luz, aonde vai essa sombra, né? Quão escura ela é essencial. E tudo isso requer prática. Então, quanto mais você observar os elementos, você praticar, melhor vai ficando esse resultado nos seus desenhos. Esse exemplo, né, da imagem. Nós temos só a figura desenhada. Não sei que fruta seria, talvez um maracujá, um grafite, né? Algo que me veio agora. Mas enfim, somente em desenho ela é bem bidimensional. Mas olha quando se aplica a luminosidade, a profundidade. Você tem a sombra, né, desse objeto, você tem aquele brilho que é o ponto mais alto da luz ali. E isso realmente torna a imagem muito mais tridimensional, mesmo sendo apenas um desenho. Para a gente aplicar, então, corretamente essa luz e sombra, tá? No desenho e na pintura, primeira coisa fundamental, você tem que observar o posicionamento da luz, tá? Essa direção, para onde a luz vai, da onde ela está vindo. Porque é isso que vai determinar qual é o lado do teu objeto que vai ser mais iluminado e aonde vai estar a sombra, tá? Nesse sentido aí, a luz ela pode vir de várias direções diferentes e inclusive de mais de uma direção ao mesmo tempo. Como isso? Um exemplo. Se você tem um objeto, está dentro de casa e você tem um objeto sobre a mesa, a janela está aberta, então você tem a luminosidade da janela, mas a lâmpada do seu cômodo também está ligada, então você tem dois pontos de luz, a janela e a luz, né, do cômodo, a luz da lâmpada elétrica. Então, você tem duas fontes de luz para observar e elas vão sim interferir no seu objeto. É bacana para você perceber isso. Eu gosto de usar muito uma caneca, por exemplo. É um formato, né, simples, cilíndrico. Posiciona ela, pode ser até com a lanterna do celular, coloca a luz e veja para onde essa sombra projeta na mesa, ou se você está fora, para onde vai a sua sombra, como é o formato dela, ela fica mais alongada, né, um pouquinho menor. Então, observar esses detalhes é fundamental para você aplicar isso depois em um desenho. Essa imagem é bem ilustrativa e é realmente isso que eu estou falando. A posição do sol ali está mudando o lado iluminado dessa árvore, né? O nascer do sol ali ao meio-dia, então se a luz vem de cima, a sombra ela vai ficar, né, reta com essa figura. Então nós, por exemplo, fique você ali no horário do meio-dia que o sol está bem no centro, se você fica em pé, você não vai ver a sua sombra ao seu redor, e sim na base ali dos seus pés, e isso acontece com essa árvore, tá? E a última que representa ali, né, o entardecer, o pôr do sol, a sombra da árvore vai para o outro lado e ela está iluminada de outro ângulo, tá? Importantíssimo observar isso aí. Para que a gente comece a praticar essa luz e sombra, eu vou usar grafite, tá? E esse grafite a gente pratica a escala tonal, tá? Que é o quê? É uma escala de vários tons da mesma cor, tá? Que vão variar entre o preto e o branco, tá? Indo então dos mais claros para os mais escuros, formando um degradê. E hoje, nessa aula, eu vou focar somente no grafite, no lápis grafite, tá? Que é um ótimo ponto de partida. Depois você vai experimentando com lápis de cor, com tinta guache, você vai explorando aí outros elementos. Para que a gente consiga criar aí um bom efeito de luz e sombra, é muito importante também você
praticar a pressão do lápis sobre o papel, porque ela vai criar diferentes tonalidades, tá? Para isso também, existem lápis de diferentes tipos de grafite, desde o mais macio até o mais duro. Mas como assim? Eu vou mostrar para vocês, então, alguns exemplos. Nessa imagem, tem desde o lápis 9B até o 9H. O que significa isso? Quanto mais H, mais duro é o grafite. Esse, por exemplo, é 2H, esse lápis que eu tenho aqui. Eu vou fazer uma linha com ele. Ó, deu até barulho. Ele, por mais que eu aperte, por mais que eu pressione, ele não vai ficar tão forte. Porque ele é um grafite duro, então ele solta pouco grafite no papel. Por mais que eu aperte a minha mão, ele não vai ficar mais escuro que isso, tá? Esse é um 2H. Agora, pensando, eu tenho aqui um 2B. Quanto mais B, mais macio. Então, o 2B ainda é pouco macio se comparado com um 8B, tá? Eu vou usar então esse 2B para um traço aqui do lado. Olhem que eu vou até escrever aqui embaixo com o próprio lápis, ó. Aqui 2H e aqui 2B. Talvez o lápis não dê para ver bem por ser o lápis, tá? Mas você vai vendo o degradê natural que os tipos de lápis diferentes vão produzir. Também é importante dizer, você pode fazer efeitos de luz e sombra com o seu lápis de escrever, com o único lápis. Depois eu vou mostrar como. É só com a pressão da mão. Aqui eu tenho um lápis 6B. Então, ele já é bem mais B do que o 2. E ele vai ficar o quê? Mais escuro. Olha só. Então, aqui é o 6B. Nós temos, então, olha, do 6B para o 2H é bem diferente, né? E quanto mais eu apertar esses lápis B, mais eles vão soltar grafite, porque eles são mais macios, então eles soltam mais esse grafite na hora da pintura, tá? E o último que eu trouxe é o 8B, ele já é mais forte ainda. Ele é mais macio, então se eu apertar ele mais, ó, ele vai ficar bem escuro. Já se eu apertar o 2H aqui, ele quase risca a folha, mas ele não vai ficar tão escuro quanto. Existem mais tipos, mas eu trouxe esses 4 que são aí os principais, digamos, tá? Com o seu lápis normal, geralmente a maioria dos lápis de escrever vão ser ali 2B ou entre ali o HB, mas eles não vão ser nem tão duros, nem tão macios, tá? Para que a gente pratique esses traços, tá? Eu quero convidar vocês, então, para pegar uma folha, qualquer, pode ser até uma folha de rascunho, e um lápis. Eu vou pegar o 2B aqui, que é o meio termo, tá? Para você criar, então, um degradê, utilizando somente a pressão da sua mão. Se eu fazer cada espaço, né, cada bloco ali do exemplo da imagem com um dos lápis, vai ser mais fácil. Mas eu quero mostrar para vocês que com um único lápis também é possível. Então, você vai começar fazendo o quê? Vou fazer nesse espaço aqui em cima branco. Você vai usar a sua mão e começar o mais leve que você conseguir e vai apertando, vai forçando o seu lápis sobre o papel, apertando a sua mão mesmo. Não se preocupa agora com o formato e sim só com a pressão da mão. Ó, esse aqui é o máximo, tá vendo que ele já começou a repetir. O claro eu posso tornar ainda mais claro se eu deixar super, super leve, que o lápis mal encoste na folha. Fica pequenininho, mas eu não consigo aí fazer maior para vocês verem, tá? Mas ele fica o quê? Olha quantos tons diferentes eu tenho. Eu tenho uma escala tonal aqui, com um único lápis, tá? Claro que se eu continuasse com, por exemplo, 6B ou 8B, eu conseguiria um tom ainda mais forte, tá? Mas com um único lápis eu já fiz, né, vários tons bem legais. Então, pratica. Faz várias vezes isso. Outra maneira é você fazer retângulos, criar vários espaços, aqui tá bem torto, tá? Desconsiderem, mas pratica separado. Então, aqui, eu vou fazer o mais leve que eu conseguir.
Aí no outro espaço eu vou apertar um pouquinho mais. É como se fosse pintar mesmo com lápis grafite. Aqui eu vou apertar mais. Aqui eu já tô fazendo força, ó. E eu vou tentar apertar mais ainda aqui. Aqui pegou a minha fita. Ali, ó. Então, eu consegui 4 tons com o mesmo lápis. Dica, muito legal. Para você deixar mais uniforme esse grafite, existe uma ferramenta chamada esfuminho, que é isso aqui, que você vai o quê? Esfregar em cima para ele uniformizar, ele vai tirar a textura da linha, o risco da linha e vai deixar mais natural, tá? Mais lisinho. Ah, mas eu não tenho um esfuminho. Papel toalha, papel higiênico, qualquer papel, você amassa a pontinha e esfrega sobre ele, vai dar um aspecto muito mais lisinho, tá? Agora pensando, né, numa esfera. Então, como eu vou transformar um desenho de círculo em uma esfera realmente, tá? Olhem essa imagem. Aonde está a fonte de luz? Tcharam! Está deste lado, por quê? Esse lado é o mais iluminado e a sombra está projetada para lá. Então, sempre a sombra que o objeto vai projetar na superfície, no chão ou na mesa, vai estar do lado oposto, então, da fonte de luz, tá? Agora, quero mostrar quais os tipos de sombra e de luz que podem ser observados no objeto, tá? Primeiro, nós temos o brilho. Lembram que a lâmpada, né? Ó, a lâmpada estava desse lado, meu foco de luz, aqui na minha mão. É o lado que mais brilho vai ter na superfície. Depois vai ter o meio tom, aquele intermediário, então. O brilho vai ser um grafite super clarinho. O meio tom, um pouquinho mais pesado na mão. A sombra própria é o quê? O objeto em si, dependendo da posição dele, no objeto ele cria essa sombra, é a sombra própria, que ele mesmo faz nele, tá? É diferente da sombra projetada. Projetada é o que ele causa na superfície. Então, assim, na mesa, você tem uma caneca na mesa. A sombra projetada é o formato dela que vai estar sobre a mesa, que vai projetar nessa superfície, tá? E aqui ainda nós temos um detalhezinho que se chama luz refletida, que é essa tirinha aqui mais esbranquiçada, que é o quê? A luz que reflete na mesa e volta para o objeto, tá? Então tem essas diferenças todas, mas o importante, principal, é ver de onde vem essa luz e o que ela causa, tá? Nesse objeto. Então, quero convidá-los de novo para praticar comigo. Eu deixei uma imagem com vários sólidos geométricos e observem qual é a principal diferença entre eles? A fonte de luz. Então, ele começa, vamos ver as esferas aqui. A fonte de luz começa aqui onde está o meu dedo, porque é a parte mais clara. A fonte de luz vai aqui para cima, então, ó, ele vai projetando para baixo, quase como aquela árvore que eu mostrei. Esse outro é como se a luz estivesse inclinando. Até o último, a luz está atrás do objeto, porque não temos quase parte clara, um brilho, e a sombra vem para frente. É como se fosse a minha mão fosse o objeto e a fonte de luz aqui atrás. Então, eu não vou ver a parte clara, porque ela vai estar atrás da minha mão, somente a parte escura que projeta para frente, tá? Isso acontece com todos os sólidos. E eu vou escolher um, então, para mostrar como, né? Um passo a passo rápido de como você vai desenhá-lo e causar esse efeito de luz e sombra, tá? Eu escolhi este cilindro ali. Como você vai começar? Você pode, primeiro pensa no esqueleto dele, na forma. Eu vou tentar fazer um pouquinho maior aqui. Então, eu tenho a parte superior do cilindro e a de baixo. E eu vou fechar. Deixa eu usar a borracha aqui. Eu vou ligar, então, esse cilindro. A parte de baixo a gente não vê, mas ele também tem esse formato circular ali. Fiz muito pro lado. Deixa eu apagar aqui, ó. Ele fica, então, o esqueletinho dele. Essa linha aqui atrás a gente não vê, porque ele é sólido, né? Ele é fechadinho. Mas o que nós identificamos? Eu escolhi esse que a fonte de luz está aqui assim. Então, aqui assim eu vou desenhar um solzinho.
aqui está a fonte de luz. Toda essa parte aqui está mais clara. Essa borda aqui, ela está bem marcada e tudo aqui para baixo é mais escuro. Então, eu vou rapidamente, só não vou me demorar aqui, mas essa parte toda aqui é mais escura, ó. Não vou fazer ele bem preenchidinho aqui, mas você capricha aí nas suas linhas, tá? E essa sombra, ela vai até quase ali embaixo. Tá vendo que fica só uma marquinha aqui embaixo? Então, eu vou continuar aqui, vou fazer mais espaçadinho. Ele some aquela linha lá de trás e ele vai, então, clareando até ficar mais esbranquiçadinho, então, nessa base. O lado de cá, ele vai clareando, então você vai aplicar o degradê desse lado escuro para cá. Então, aqui você vai já o quê? Clareando até ficar bem clarinho desse lado. Aqui as minhas linhas, elas estão bem largas, tá? Mas é para eu mostrar aqui rapidamente como que você vai pensar, tá? Então, o meio tom que eu mostrei no cilindro vai estar nessa tira aqui, ó. Eu estou usando só um lápis para você ver que você consegue fazer sim. Agora, aqui em cima, aqui está bem claro, por causa que a minha luz está aqui, mas aqui está mais escurinho. Então, eu vou levemente fazer aqui a pintura desse lado. Não está tão escura quanto a parte de baixo, tá? Funciona muito bem também você inclinar o lápis, então não segure ele bem em pé, inclina. E uma ponta maior também ajuda para abranger aí um espaço maior, tá? Então, ele vai, quanto mais detalhes você observar, melhor ele vai ficando, tá? A sombra projetada, então ele inclina para cá. Então, primeiro demarca que ela vai vir aqui assim e aqui assim. Então, aqui você vai ter toda uma parte escura. Eu vou fazer só aqui na borda, perto do objeto, porque demora aqui se eu for finalizar aqui com vocês, tá? Então, olha só, eu tenho toda essa parte escura que ela vai dando um degradê, ela vai sumindo. Então, você vai o quê? Usando menos força, quanto mais longe do objeto vai ficar essa sombra, tá? Ele ficou um cilindro grosseiro, por causa do tempo que nós temos. E o que nós vamos fazer? O esfuminho é bacana para áreas pequenas. Aqui seria legal um papel toalha, um papel higiênico, algo grande para você passar. Mas ele vai suavizar as linhas. Então, mesmo que eu fiz uma linha bem grosseira aqui, ele vai dar um aspecto mais liso, tá? Quando esfuma, cuidado para não sair do objeto, porque senão você vai manchar, vai borrar ele todo, tá? Então, se eu vou esfregando, pode ser um cotonete, também é legal, tá? Também é bacana de usar. Ele já vai dar uma sensação mais bonita pro teu objeto. Então, sempre lembra de esfumar, tá? O grafite. E aqui minha sombra também. Então, olha só, ele fica... Ó, tá vendo que vai sujando a ponta do esfuminho, ou né, do papel, e ele vai passando já e preenchendo os espaços que precisa. Então, lembrando, a minha linha ficou super aparente porque eu fiz muito rápido, tá? Mas a intenção é o quê? Mais escuro, que é bem esse cantinho dali. Aqui, mais escuro do que esse lado. E esse degradê aplica pra lá. E você vai ter o quê? Uma sensação de tridimensional, tá? Uma sugestão é você fazer... Sólidos geométricos são muito fáceis porque ele tem uma estrutura simples, tá? Por exemplo, um cubo, uma estrutura simples ou mesmo um círculo, né? Para você observar aonde seria mais escuro, aonde seria mais claro. Outro que eu não comentei é o círculo. Para ele ser uma esfera, se você fazer linhas somente retas, ele vai ficar muito chapado. Você tem que seguir a curva, né, da esfera. Então, quando você faz a esfera, utiliza para fazer essa pintura com o grafite circular também, para você criar esses efeitos, então, no mesmo formato que o círculo, tá? Bom, espero ter ajudado, tá? Fica a dica, pratica, é a chave para você conseguir aí cada vez uma qualidade melhor aí nessa exploração da luz e da sombra, tá bom? Um abraço e até a próxima!